Olá, meus irmãos, meu nome é Catiê, sou da Fraternidade Luiz Sérgio, aqui de Vinhedo, São Paulo. Estamos aqui hoje para mais uma reflexão sobre o livro Pão Nosso, e hoje com o capítulo 98, Evita Contender. Vou ler a lição para depois irmos às nossas reflexões. Evita contender. Ao servo do Senhor não convém contender. Está em Paulo 2 Timóteo 2:24. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que não lhes guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem arrozagues nas mãos pelo mau gosto de vergastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores, dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que não se perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender como mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Uma lição bem forte, né? Uma lição bem, assim, bem contundente, vamos dizer, né? E o que Paulo quer dizer, né? Já no começo ele nos coloca assim. Bom, o que é? Vamos a palavra contender. Ela significa competir, né? Discutir. Esse é o significado dessa palavra contenda. Então, Paulo nos coloca assim na sua epístola. Ao servo do Senhor não convém contender, né? Mas sim ser manso com todos. Está em Paulo 2 Timóteo 2:24. Esse capítulo, né, já pela sua própria palavra, ele nos pede que fiquemos distantes daqueles apenas que desejam discutir, se evidenciar através das suas contendas. Os que seguem esses caminhos, né, de só discussão, de só querer evidência nesse sentido, eles vão em busca, às vezes, de discutir apenas por uma pequenina vírgula que eles encontram em algum livro, em algum assunto que eles colocam. Eles fazem isso para destacar apenas o próprio eu, para se evidenciarem. Aqui onde estamos, para lutar, para que sejamos espíritos mais elevados, nós não fomos chamados a reclamar, não é? Mas sim a servir e aprender. De nada adianta, porém, quando a gente se depara com uma pessoa
né, dessa forma, o que nós precisamos fazer? Evitar as contendas, porque é isso que ele deseja. Ele deseja estar sempre, ele está sempre muito bem preparado para argumentar a respeito da sua contenda. Então, isso não vai, mesmo que coloquemos situações, que evidenciemos alguma coisa, isso não vai modificar-lhe a opinião e nem mudar a maneira dele ser. Isso cabe a ele mesmo um dia, essa descoberta, não é? Então, ele vai apenas desejar discutir com você para se evidenciar, para mostrar que ele sabe muito, sem dúvida. Eles gostam muito, sempre, isso é um fato, né, de achar contradições onde não há, onde não tem nada para ser contradito ali. Está muito claro as lições de Jesus, né? Para que assim ele se coloque em evidência e nada ali naquelas evidências que eles colocam são assim um aprendizado realmente. Eles colocam muitas em evidência muitas coisas que às vezes não tem nenhum sentido. Muito longe, né, deles serem humildes, eles acham até estranho, muitas vezes, a ajuda, né, que a gente pode oferecer ao nosso próximo, porque nós não podemos apenas estarmos voltados para nosso aprendizado teórico. Nós temos que ir, sim, à prática dessa teoria, não é? Então, o perdão, então, para eles é uma coisa desconhecida. Por quê? Eles estão muito presos ao egoísmo, não é? Esse egoísmo está muito acentuado e o que não deixa enxergar o que realmente é necessário. E eles, nesse egoísmo voltado para eles mesmos, eles acreditam estar sempre certos. E quando uma de suas contendas é esclarecida, que ele já não acha mais argumentos, né? Ele já parte logo em cima, vai à procura de outra, porque ele acredita que assim esse é o caminho para que ele se eleve espiritualmente. A gente vê aqui um exemplo, né? Às vezes de uma contenda aí um pouco inútil, na verdade, onde muita gente questiona, né, se Chico Xavier foi ou não reencarnação de Kardec. Então, se essa contenda, né, se essa dúvida necessitasse ser esclarecida, ela já o teria, não é? Mas, como nós estamos aqui para estarmos aprendendo e tudo ao nosso aprendizado tem que ter uma utilidade para o nosso crescimento, essa é uma coisa que, se não foi ainda esclarecida, é porque não nos acrescenta nada, sabermos ou não se Chico Xavier foi ou não uma reencarnação de Kardec. Senão isso já teria, né, sido esclarecido e não ser motivo de tantas discussões e contendas por aí, né? A gente observa no livro dos Espíritos, na questão 153, que Kardec coloca realmente que ele traz algumas palavras apenas para que a gente possa compreender melhor, didaticamente, o que ele nos traz. Mas o que é mais importante ao lermos e ao estarmos estudando os livros de Kardec e as colocações que Jesus nos deixou, é nós olharmos e senti-las, né? A essência dessa palavra, o que ela nos traz, o que ela desperta em nosso coração. E não ficarmos pensando para que foi, para que não foi, mas sim o despertamento, aquilo que nós precisamos trazer para nós mesmos com esse lindo aprendizado, não é? As mensagens que são muito mais assertivas para nós são aquelas geralmente que nós conseguimos, né, colocá-la ali, ter a vontade de colocá-la em prática.
A gente aqui, o nosso trabalho é sempre de aprender, não é? E auxiliar sempre. Isso é um fato para todos. Já nos disse o Espírito de verdade, né? Amai-vos e instruí-vos. Na lição número 1 do livro Fonte Viva, nós podemos ver uma reflexão que nos diz muito. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, não enxerga a maravilha que são, né? São as estrelas e esse céu. E quem ouve uma sinfonia, se não só com os ouvidos, né? Ouvidos carnais, mas não com a acústica da nossa alma, ele não percebe as notas divinas. Não vemos a essência daquilo que uma música pode nos trazer. Que possamos, meus amigos, encontrar em nosso caminho sempre a luz do esclarecimento e não nos prendermos a contendas. É por isso, hoje é o que eu tenho para colocar. Fiquem com Deus e que Jesus os abençoe e sempre. Até mais.